celebramos a ressurreição, celebramos o fato de prestarmos culto ao Cristo vivo, ao nosso Deus por meio de Cristo que está vivo. A gente acorda assim num horário diferente, vem, é uma sensação diferente até, para nós relembrarmos que naquele primeiro dia da semana, no domingo, na aurora, já logo após o término do sábado, alguns estudiosos pensam que, de fato, o dia nem havia clareado ainda, quando Cristo ressuscitou. E logo cedinho, quando aquelas mulheres chegaram ao sepulcro, elas o encontraram vazio. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Essa é a nossa celebração nessa manhã. Nos reunimos na sexta, relembramos de fato a cruz, relembramos a morte, mas também nos reunimos hoje para juntos celebrarmos o fato de que Ele está vivo. Nós vamos ser dirigidos ao Senhor numa oração pelo nosso irmão Lucas, glorificando, exaltando e agradecendo o nome do nosso Deus pela obra de Cristo e, sobretudo, pelo fato de estarmos reunidos aqui para celebrar o Cristo que está vivo. Vamos orar com a presença de Lucas. Senhor Deus, graças somos por este momento, Pai. Nós estamos na tua casa. Podemos bem dizer, agradecer o teu nome, Pai, pelos seus grandes feitos, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o sacrifício do teu filho amado, hoje, nós oramos, ó Pai, a ressurreição, onde possamos, ó Pai, declarar que o Senhor é o vitorioso. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é grandioso, o Senhor é misericordioso, e a prova do teu amor, ó Pai, e das nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Pai, por sermos pecadores fáceis, o Senhor nos amou. Amém. Por isso, ó Pai, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim. Tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Pai, declaramos, ó Pai, a nossa gratidão. Nos entregamos, ó Pai, a Ti, com louvor e adoração, ó Pai, ao Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, da nossa salvação. Amém. Em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, cada um que está aqui hoje, ó Pai. Cada um que o Pai possa derramar diante de Ti, ó Pai, entregando o seu coração,
Inicialmente, nós leremos juntos os versículos 20 e 21, e depois alternaremos a leitura a partir do versículo 50 até o versículo 58. 1 Coríntios 15, juntos leremos os versículos 20 e 21, depois alternaremos a leitura dos 50 ao 51. Aqueles que puderem se colocar em pé, por favor. Lembrando que cultuamos ao Senhor quando soltamos bem a nossa voz também. Vamos juntos, 20 e 21, depois alternando dos 50 ao 58. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A partir de 50 ao 58, alternando. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nem todos dormimos, mas transformados seremos todos. No momento, com abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos juntos os 55, novamente, bem forte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém. Pode se sentar. O argumento de Paulo aqui, neste capítulo todo, todos esses versículos, era combatendo uma heresia que cercava a igreja em Corinto, dentro da própria igreja, de algumas pessoas que diziam que não era possível existir ressurreição, influenciados por uma filosofia grega que afirmava que o corpo, que a matéria, era completamente má, e sendo a matéria má, era uma libertação separada, então não podia existir ressurreição. Diante dessa discussão, chega Paulo e diz: Cristo ressuscitou, e uma vez que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e isso é base da nossa fé, não tem como discutir. E ele então relembra que de fato a morte foi vencida por Cristo, para que nós também recebamos vida e também no aspecto de ressurreição. Nós cremos que ressuscitaremos todos. E o corpo que hoje é corruptível, que hoje tem várias manchas do pecado, será revestido de uma incorruptibilidade. Nós seremos aperfeiçoados, nosso corpo, nossa mente, e aí estaremos sem pecado, sem influência de pecado, sem dores, sem dificuldades, sem nada do que nos cerca nessa caminhada. Glória a Deus, porque a nossa esperança é: uma vez que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Outras pessoas na história foram ressuscitadas antes de Cristo, inclusive pelo próprio Cristo. Você pode se lembrar de Lázaro. Mas essas pessoas, embora tenham experimentado momentaneamente, com um propósito específico, coisas maravilhosas, elas voltaram a morrer.
ressuscitou, está vivo, voltou para junto do Pai e voltará para que nós estejamos eternamente com Ele. Os vivos serão transformados milagrosamente naquele momento. Os mortos ressuscitados no corpo incorruptível. Essa é, de fato, a nossa esperança. E tudo isso por causa de Cristo. E tudo isso sendo possível pela obra de Cristo. A obra completa. Quando nós pensamos na obra de Cristo, não podemos nos limitar à obra somente de morte, mas precisamos lembrar que a obra foi confirmada pelo fato de Cristo estar vivo. A mensagem da cruz é maravilhosa. A mensagem da ressurreição é maravilhosa. Ele está vivo. Não teria sentido nenhum você estar aqui hoje. Aliás, não teria sentido nenhum você estar aqui nenhum dia, se nós estivéssemos adorando alguém morto. Mas adoramos ao Cristo vivo. Cantemos ao Senhor o hino de número 266. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Hino 266.
Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, versículo 15. Timóteo 1,15. Vamos ler também em nossa voz. Leamos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro que Paulo escreveu essa carta inspirada pelo Espírito Santo, sendo assim a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, quando eu leio Paulo dizendo: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Automaticamente eu preciso dizer assim: Paulo, dá licença daí, que esse lugar é meu. O principal sou eu. E essa precisa ser a atitude de todos nós. Quando nós pensamos, eu não sei se você aproveitou essa Páscoa, esse tempo para relembrar, para reler as narrativas históricas da narração da crucificação de Jesus, da morte, da ressurreição. Quando a gente pensa no que Cristo passou por nós, na quarta-feira nós falamos isso no estudo bíblico. Não foi simplesmente suportar a morte física. A morte física também foi suportada pelos dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus e por muitos outros que morreram pendurados no madeiro. A tradição diz que o próprio Pedro foi crucificado, mas não aceitou ser crucificado na mesma posição de Cristo. Os historiadores dizem que ele quis ser sepultado ou crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não poderia morrer na mesma posição que o seu mestre. E enquanto você pensa que aquela dor, aquilo que Cristo levou sobre si, foi o peso do pecado, uma dor espiritual, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E quando você tenta entender isso racionalmente, você entender que Deus, segunda pessoa da Trindade, Jesus, em algum momento ali na economia da Trindade, ele se sente abandonado, porque levava sobre si o peso da maldição do pecado, pagando a minha conta e a sua conta. E Cristo passou por isso, sem reclamar, por amor. Meus irmãos, uma vez eu escrevi um texto para um boletim, e o texto dizia assim: soberba não combina com vida cristã. Não tem como. Se nós nos colocarmos no nosso lugar e entendermos o quão amados nós somos, o quanto de fato a graça nos alcançou por meio da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus, nós só podemos dizer: de fato Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se eu, sendo o principal dos pecadores, recebi tamanho amor, eu só posso pedir: Deus, tem misericórdia de mim. Eu só posso pedir pela graça e misericórdia de Deus diariamente, dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador, transforma a minha vida, me molde de acordo com a vontade do Senhor e me torne cada dia semelhante a Jesus. Neste dia, neste culto que nós chamamos de culto da ressurreição, eu gostaria de convidar você a fazer uma análise sobre a sua vida. E eu gostaria que você estivesse pensando e chegando diante do Senhor com essa realidade, com essa unidade, né, Deus?
De fato, eu sou principal pecadores. Quantas coisas eu tenho feito que não agradam ao Senhor? Os nossos olhos veem coisas que não agradam ao Senhor, nossa boca fala coisas que não agradam ao Senhor, nossa mente pensa coisas que não agradam ao Senhor, as nossas mãos fazem coisas que não agradam ao Senhor, os nossos pés muitas vezes vão a locais que não agradam ao Senhor. Muitas vezes nós estamos feitos muitas coisas que não glorificam o nome do Senhor. Mas é um tempo também de consagração. Entender tudo isso e dizer: Deus, obrigado. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande misericórdia. De fato, eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero convidar você nesses instantes a baixar a sua cabeça e conversar com o Senhor. Olhe para dentro da sua vida e veja dentro de você mesmo questões que você precisa consertar. E peça ao Senhor: abra os olhos do meu coração e não permita que eu viva uma vida que não te glorifique. E me perdoe pelo que eu tenho feito que não glorifica ao Senhor. Lance aos pés da cruz as suas fraquezas, as suas limitações. Peça graça, misericórdia, perdão. E depois que nós fizermos isso individualmente, por uns instantes, orando silenciosamente, eu vou convidar o nosso irmão presbítero de disponibilidade, ao Laí, que esteja nos dirigindo a Deus numa oração de confissão e gratidão pela certeza de que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Oraremos silenciosamente por uns instantes, depois dirigidos pelo presbítero Laí. Nosso Deus, eterno Pai, nesta manhã de ressurreição, estamos comemorando. Primeiramente, Senhor, queremos confessar que não merecemos a tua graça, que somos pecadores, falhos, e confessamos ao Senhor que muitas vezes temos falhado no falar, no pensar, no agir. E por isso, Senhor, humildemente chegamos na tua presença nesta manhã para suplicar que o Senhor nos perdoe. E essas falhas que cometemos é humana, mas sabemos que Jesus ressuscitou, e que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar. Por isso louvamos, adoramos o Senhor, buscamos o Senhor nesta manhã, e que Jesus realmente esteja em nossas vidas, vivo, ressuscitado, dando bênçãos especiais para que possamos, Senhor, viver uma vida mais achegada a Ti, vivermos glorificando, honrando o Teu nome por tantas e quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Agradecemos ao Senhor por esse momento quando já recebemos a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra chegou até nós e o Senhor nos deu e nos ensinou através da Tua palavra inspirada
da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos salvação e a nossa fé seria vã. É verdade. Ajuda do Senhor a seguir o modo do seu santo evangelho, para que o nome de Jesus ressuscitado possa ser propagado e anunciado durante a face da terra. Amém. Em nome de Jesus que oramos nesta manhã. Amém. Amém. Eu gosto muito quando lá em Romanos 7, no versículo 25, depois daquela humildade de Paulo de colocar diante dos irmãos, o que eu quero fazer, eu faço, o mal que acontece está sempre diante de mim, e aquela realidade que a gente vê ser uma luta ali de Paulo, que é a nossa luta diária contra o pecado. Quando chega no versículo 25, Paulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu por mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E o versículo 1 do capítulo diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todas as vezes que eu leio essa expressão, graças a Deus por Jesus Cristo, eu imagino Paulo assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Com alegria, com a certeza de que somos perdoados, somos salvos, alcançados pela misericórdia de Deus, e podemos e devemos viver uma vida de santidade e gratidão por Jesus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, sendo dirigidos pelo ministério de louvor. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. São canções conhecidas. Eu queria que você vai ter dificuldade de cantar. Então, solte sua voz, abra seu coração e adore o nosso Senhor. Ele é exaltado.
capítulo de número 28. Mateus 28. Mateus 28, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta manhã, vai do versículo 1 ao versículo 10. Mateus 28, versículos 1 a 10. Eu lerei o texto, peço para você me acompanhar e depois mantenha sua Bíblia aberta, por favor, enquanto a gente conversa sobre o texto. Mateus 28, versículos 1 a 10. No findado do sábado, ao entrar no meio-dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa em dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali vereis, é como vos digo. E retiram-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor que nessa manhã fale aos nossos corações. Estamos aqui alegres, satisfeitos, agradecidos, celebrando o Cristo que está vivo, que por amor a nós se entregou naquela cruz, aquela maldita cruz, levando sobre si a cruz que era minha, morrendo uma morte que era minha, que era nossa, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós glorificamos ao Senhor, pois Jesus está vivo. E nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que nós sejamos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, um dos evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes, narram a mesma história, só que com detalhes e ênfases diferentes. Foi escrito por um judeu, para os judeus. E o grande propósito de Mateus, na sua escrita originalmente, era demonstrar que Jesus de fato era o Messias prometido, o Cristo enviado, aquele que havia sido predito pelos profetas, aquele que havia sido anunciado no Antigo Testamento, aquele que viria de fato trazer a salvação, cumprindo a promessa de Deus pregada em todo o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis 3,15, quando nós dizemos que ali está a pregação do primeiro Evangelho. Então, todo o capítulo, todo o livro, Mateus tem como propósito demonstrar que de fato Jesus cumpriu aquilo que havia sido predito a seu respeito no Antigo Testamento. E quando a gente chega aqui na conclusão do livro, há algo muito interessante sobre o evento, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus para os cristãos, e o que nós defendemos, e o que acreditamos, e o que sabemos, é que trata-se de uma narrativa histórica, ou seja, um fato aconteceu e é relatado como base da nossa fé. Existem algumas coisas na caminhada cristã que às vezes uma denominação pensa de um jeito, a outra pensa de outro jeito, e algumas coisas não vai mudar em nada a nossa salvação. Agora, acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é pré-requisito de salvação. Aí não tem como discutir. Porque o que a Escritura nos ensina é que crer em Jesus e na sua obra é o que dá salvação. Os outros detalhes, a ordem da salvação, o que acontece primeiro, a gente discute, temos as nossas bases bíblicas, mas é o que a gente chamava assim, o que a gente chama assim de doutrinas secundárias.
Então, prova é que os 4 evangelistas, inclusive de modo que não era um evangelho sinótico, relatam esse fato, o fato da ressurreição de Jesus. E olhando para esse texto aqui, fechando Mateus, eu queria conversar com você nessa manhã sobre algumas coisas muito interessantes que aconteceram naquele primeiro dia da semana, naquele período. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto é que aquelas mulheres tiveram uma grande surpresa. É interessante pensar que, na verdade, Jesus havia predito que ele morreria e havia predito que ele ressuscitaria. E aí você talvez olhe para aquelas mulheres e julgue a fé delas, mas por que elas ficaram surpresas? Irmãos, eram muitas informações que, num primeiro momento, as pessoas não conseguiam compreender. E se você observa o texto, você vai ver que o próprio anjo não repreende aquelas irmãs. Pelo contrário, eu sei que vocês vieram aqui. E se você lembra-se da narrativa da crucificação, você vai ver que aquelas mulheres elas ficaram até o fim. E passou o sábado e elas chegaram no primeiro dia da semana e elas foram preocupadas porque elas queriam embalsamar, cuidar e elas não abandonaram Jesus. Só que por uma falta de entendimento, elas caminhavam, e a Escritura nos diz que quando elas caminhavam, elas pensavam: o que nós vamos fazer com aquela pedra? Não tem noção de tirar aquela pedra lá. E quando elas chegam, então, elas são surpreendidas. E que surpresa maravilhosa! O túmulo estava vazio. O texto nos diz que era o primeiro dia da semana. Abro um parênteses para relembrar você. Esse é um dos motivos pelos quais os cristãos separam o princípio bíblico de 1 dia em 7, separam o primeiro dia da semana, pois trata-se do dia em que Cristo Jesus ressuscitou. Nós cremos no princípio do descanso, nós cremos que o próprio sábado apontava para Cristo, que é o nosso descanso, em quem nós temos descanso, e ao ressuscitar naquele primeiro dia da semana, e depois nas narrativas do Novo Testamento, nós vamos ver a igreja reunida em diversos momentos no primeiro dia da semana. Esse é um dos motivos pelos quais nós cristãos, ou pelo menos a maior parte de nós, cultua ao Senhor no domingo, primeiro dia da semana. Então elas iam caminhando e quando elas chegaram para ver o sepulcro, aconteceu um grande terremoto. A ideia é que realmente, nós ouvimos isso aqui na sexta-feira no nosso musical, a natureza dava sinais de que alguma coisa muito poderosa estava acontecendo. E houve então um terremoto, e o texto vai nos dizendo que o anjo desceu e removeu a pedra. É interessante pensar naquela surpresa, é interessante relembrar que a pedra foi removida não para que Jesus saísse do sepulcro, a pedra foi removida para que aquelas mulheres pudessem testemunhar que o sepulcro estava vazio. Não foi por causa disso. Eles precisavam que ninguém retirasse a pedra para ele. O anjo retirou. E você vai ver na narrativa que ele fala para aquelas mulheres: vem cá para vocês verem. Ele não está. Aquela surpresa vai mostrar que de fato, nessa verdade maravilhosa, Cristo ressuscitou como havia dito. Cristo não ficou limitado à sepultura. Meus irmãos, tem uma frase que eu gosto muito. Eu estava uma vez estudando 1 Coríntios 15, inclusive, e às vezes a gente tem umas frases assim na nossa mente que depois a gente nunca mais esquece. E tem uma frase que eu gosto muito de pensar: se a cruz não estivesse vazia, os nossos corações não estariam cheios. A nossa fé realmente seria nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas quão grande foi aquela surpresa, onde elas não encontraram um corpo que elas precisavam embalsamar, mas encontraram um Cristo que elas puderam adorar, que elas puderam se lançar aos seus pés, e elas puderam realmente mais uma vez celebrar o Cristo vivo. Se você olhar comigo no versículo 3, vai ver que esse anjo,
ele vem e você vai observar pela narrativa, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Era algo que vinha do céu, era algo diretamente enviado por Deus para aquela mensagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os evangelistas, mesmo os sinóticos, eles contaram a mesma história, mas eles deram ênfases diferentes à história. E isso entra naquele aspecto que nós defendemos a inspiração orgânica das Escrituras. Deus usou os escritores como um todo, usou a mente deles, mas usou também as suas personalidades, por isso eles escreveram de forma diferente. Imagine você que 3 pessoas estão contando a mesma história. Imagine vocês que eu, Alisson e Marina vamos contar a mesma história para vocês. E cada um de nós vai enfatizar um ponto da história. A história é a mesma, mas às vezes eu vou contar um detalhe a mais aqui, o outro vai contar um detalhe a mais aqui, ou então o outro vai ser mais prático. Eu gosto de exemplificar isso, uma brincadeira que o pastor amigo meu fez quando, agora, por exemplo, meu e da Ana. Quem convive com a gente sabe como é que a gente é. Se eu for contar uma história, eu vou te contextualizar tudo o que aconteceu antes de contar a história. Quando eu chegar e falar para você assim, foi isso. E o contexto você fica com vontade de saber que vai te matar. Quando a gente descobriu que a Laura era Laura, aí eu fui lá no Instagram e escrevi um texto assim, enorme. E aí a Ana Cláudia foi lá e escreveu assim, estamos muito felizes, vamos ter um menino. Aí o pastor amigo meu tirou um print dos dois igual, a diferença do Ed e da Ana numa foto. Basicamente isso os evangelistas faziam, cada um enfatizava num detalhe. Por que eu estou te falando isso? Porque se você ler a narrativa de Marcos, de Lucas e até mesmo de João, você vai ver alguns detalhes diferentes. Por exemplo, Lucas vai falar sobre o pai de um anjo e Mateus fala de um anjo. Se contradisseram, Mateus foi lá e relatou que um anjo veio e foi o anjo que falou com as mulheres. Então ele contou só o anjo, ele não entrou nos outros detalhes. São diferenças no relato que não mudam a centralidade da história. Qual é a história? Veio um anjo e falou para aquelas mulheres. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Tá bom? Então toda vez que você vê um evangelista, às vezes um omite um detalhe sobre o personagem que está, o outro vai lá e conta que tinha mais alguém, isso não contradiz a mensagem, é só porque cada um conta a história com uma ênfase diferente, relatando de uma forma diferente. Tá já? Só para isso ficar claro para você o que é diferente. O versículo 4 diz que aqueles guardas tremeram espavoridos, apavorados diante daquilo que estava acontecendo. E esses guardas, eles vão retomar na história. Se você olhar o versículo 11, você vai ver que depois eles foram até as autoridades e falaram, olha, vocês inventam alguma coisa aí, porque rapaz, saiu de lá. Nós ficamos lá vigiando, mandaram a gente vigiar o sepulcro, precisava tomar conta, não adiantou de nada não teve como deter o rapaz não, ele está vivo, mas vamos inventar uma coisa, vamos falar aí que o pessoal roubou, enfim, mas no primeiro momento eles se entenderam. Um comentarista chamado Kistemack, quando ele comenta esse versículo, ele diz que esse temer deles aqui é a expressão que está ligada a tremer de medo, de pavor. Ele chega a fazer uma brincadeira assim que você não sabe quem tremia mais, se era a terra diante do terremoto ou se eram os guardas diante de tamanha realidade, de tamanho poder. Que grande surpresa saber que ele estava vivo. Que grande surpresa saber que o corpo não estava mais necessitando de ser transformado. E o anjo chega para aquelas mulheres assim: não temais, porque buscais a Jesus também crucificado. Eu sei disso, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Que surpresa maravilhosa! Na vida, nós temos duas surpresas agradáveis
e nós temos surpresas desagradáveis. Essa certamente foi uma surpresa maravilhosa. E ao invés de nós julgarmos aquelas irmãs pensando assim, poxa vida, elas não tinham entendido, nós podemos nos alegrar porque elas foram surpreendidas. Elas foram surpreendidas porque encontraram um túmulo vazio. E nós somos surpreendidos por tão grande amor, ao ponto de morrer e ressuscitar alguns. Mas ainda quero pensar com você que é uma segunda realidade muito interessante vista desse texto. Aquela grande surpresa daquelas mulheres nada menos era do que o grande cumprimento da promessa. Olha aqui comigo novamente o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. Meus irmãos, se você se lembra lá de Mateus 16, você lembra do evento de Mateus 16? Quando, no primeiro momento, Jesus questiona os seus discípulos e diz assim: quem o povo está dizendo que eu sou? E eles respondem: não, os profetas, Elias. Aí ele faz uma pergunta muito interessante assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala assim: não foi você que falou isso, Pedro. Isso foi trazido a você. E essa é a verdade, essa é a afirmação. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade sobre a qual a igreja está edificada. Logo depois, se você continuar observando a narrativa, logo depois Jesus disse para eles que seria necessário passar pela morte. E aí o mesmo Pedro, que aí nos ensina os pontos fortes e fracos dos personagens bíblicos, e glória a Deus por isso, as Escrituras nos mostram também os pontos fracos dos personagens. O mesmo Pedro chama Jesus e fala assim: Jesus, fala isso não. Que isso? E Jesus é tão duro com Pedro naquele momento, porque Jesus veio consciente da sua missão. Jesus sabia, este era o plano eterno, definido na eternidade. O Cordeiro de Deus viria para tirar o pecado do mundo, e Jesus veio decidido, consciente, mas a verdade, ele também sabia que ressuscitaria. Então, quando ele diz assim, ele ressuscitou, como tinha dito, ele está dizendo, a promessa se cumpriu, a palavra se cumpriu, o Cristo está vivo. Mais uma vez a sua palavra se cumpriu. Nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas, ou melhor, ao Deus que cumpre as suas promessas. Havia promessa de que Jesus viria, veio. Havia promessa de que Jesus morreria, morreu. Havia a promessa que ressuscitaria, ressuscitou. Havia a promessa de que voltaria para junto do Pai e enviaria o Espírito Santo, voltou para junto do Pai e enviou o Espírito Santo. Há a promessa de que voltará, devemos voltar. Eu estava me preparando para vir para o culto, e aí pensando em algumas coisas do fim de semana, fiquei pensando, meu Deus, é vergonhoso pensar o quanto nós como igreja muitas vezes vivemos como se Cristo não fosse
E ele fala que Davi predisse a ressurreição de Jesus. Quando ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor. E ali uma promessa de alguém que estaria vivendo, ele fala assim: Davi morreu, foi sepultado, vocês conhecem tudo. Ele falava de Jesus. Irmãos, fazer parte da agenda de Deus, do plano perfeito de Deus, do projeto de Deus. Cumpriu-se a promessa. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Nós gostamos de cantar: Tu és fiel, Senhor. E é mesmo. É dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Portanto, aquilo que Ele de fato prometeu é só uma palavra. Deus não tem responsabilidade com aquilo que às vezes a gente diz que Ele prometeu e Ele não prometeu. Tem muita gente por aí, em nome de Deus, fazendo promessas que Deus não fez. E depois, às vezes, a gente tem que lidar com frustrações das pessoas, porque as pessoas brincam de ser Deus. Deus não vai te dizer, às vezes Deus não mandou. Mas o que Deus disse na sua palavra, revelada, inspirada, infalível, preservada, se cumprirá. Uma grande surpresa, que tratava-se, na verdade, de um grande cumprimento da promessa. E por último, não menos importante, essa atitude gerou uma ótima notícia. Observe comigo a partir do versículo 7. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciavam aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! É interessante isso aqui, sabe por quê? É um cumprimento corriqueiro. Era algo tão previsível no propósito de Deus que Jesus não chega para ela e diz: olha o que aconteceu! Salve, como o nosso hoje foi. Vamos lá. Vamos ver aqui. E ele vai e diz, avisa os meus discípulos. Irmãos, notícia. A notícia. As pessoas gostam de dar notícias. E na maioria das vezes gostam de dar notícias ruins. E fulano morreu. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Quanto menor a cidade, pior. Tem lugar, cidade pequena, não sei se lembro se aqui tem costume de você, mas acho que tem. O pessoal gosta tanto da notícia ruim, que às vezes a pessoa está doente e morreu ainda, e já volta na cidade que a pessoa morreu. Certa feita, lá em Chalé, assim que eu cheguei lá, eu cheguei lá, tinha uma pessoa que eu nem cheguei a conhecer, que era da igreja que estava enferma. E ela estava no horizonte e no final. Foram até a minha casa 6 vezes dizer que a pessoa tinha morrido antes de morrer. Tanto que no dia que morreu, nem me decreto. Já ouvi essa história. Porque as pessoas, elas têm, sabe, é natural. Mas fico eu pensando, por que é que as pessoas não gostam de dar a melhor de todas as notícias? E a melhor de todas as notícias foi a notícia que essas
crucificado, sim, mas que não ficou crucificado. Pregamos o Cristo ressuscitado, que cumpriu o propósito. E aí, a mensagem dela, de Jesus para elas, quando chega daquela forma comum, dizendo: olha, oi, vamos lá, diz os discípulos, nós vamos nos encontrar lá em Galiléia. Atos vai nos contar, no livro de Atos, vai nos contar que ele ficou 40 dias após ressurreto com seus discípulos, gerando de fato essa grande notícia. Nós gostamos de dar notícia, como eu disse muitas vezes, de morte, mas o que gerou aqui foi a grande notícia da ressurreição. Essa grande notícia que nós celebramos, não somente nessa manhã. Há uma linha de pensamento dentro da própria igreja presbiteriana que diz que não é necessário nós celebrarmos a Páscoa, porque todo domingo, todo fim de semana nós celebramos a Páscoa. Eu concordo que todo domingo, quando nós nos cultuamos ao primeiro dia da semana, de fato nós estamos fazendo uma alusão e é a nossa mensagem central. Mas não vejo problema da gente tirar um tempo especial para trazer isso à nossa memória de forma legal. Gosto disso. Mas é fato que nós somos chamados a proclamar essa verdade diariamente. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Nós não vamos ler o restante do texto, mas eu quero comentar com você duas coisas. Primeira coisa, se você olha dos versículos 11 até os versículos 15, você vai ver os guardas vindo, dando a notícia, e os judeus que, embora tentaram não acreditar, foram obrigados a acreditar e tentar inventar uma mentira para que essa mentira fosse proclamada e a verdade de que Cristo estava vivo fosse abafada. E uma coisa que me chama muita atenção é que eles investem dinheiro, eles programam, não, nós precisamos acobertar isso. E toda vez que eu leio esse texto, eu me pergunto por que é que nós investimos tão pouco em proclamar a verdade que ele está vivo. Não mediram esforços. Depois você chega na sua casa e lê para você ver. Não mediram esforços para que essa mentira fosse divulgada. Aí também quero chamar a sua atenção nos versículos 16 e 17, de fato, Jesus apareceu aos discípulos como ele havia dito. E por fim eu quero relembrar você os últimos versículos aqui de Mateus, quando ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E termina com uma mensagem maravilhosa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O versículo 28 de Mateus volta lá em Mateus 1, quando diz que ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele fecha o que começou dizendo: o Deus conosco estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Pergunta a você: como está nossa proclamação dessa notícia bendita? Como igreja, nós temos nos preocupado em levar a mensagem de salvação? O Evangelho tem feito-se presente nos nossos cultos diariamente, no nosso trabalho, na nossa forma de agir e no nosso falar. A forma que Deus escolheu para alcançar os perdidos é a pregação do Evangelho. Como crerão, se não ouvirem? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nessa manhã da ressurreição, eu quero dizer para você que é maravilhoso a gente estar aqui para relembrar essa obra, para observar que essas mulheres foram surpreendidas, que a promessa se cumpriu, mas nós também precisamos lembrar que essa narrativa gerou uma grande notícia e que é minha obrigação proclamar essa notícia. E é sua obrigação proclamar
glorificado através da nossa vida, do nosso testemunho e da nossa pregação. Que surpresa maravilhosa, que promessa maravilhosa, que notícia maravilhosa. Glorificado seja o Senhor, porque nós cremos nessa verdade contigo. E que em nome de Jesus respondamos à nossa obrigação de proclamar diariamente essa mensagem. Em nome de Jesus e para a glória. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Quero chamar aqui à frente os presbíteros. Convido também os presbíteros em disponibilidade, o Olaí e o Socilas. E o diácono Juliano. É gostoso para nós participarmos da Santa Ceia em qualquer momento, mas de uma forma especial eu gosto da celebração da Santa Ceia nesse dia, nesse horário diferente, onde de uma forma muito especial nós estamos relembrando a obra de Cristo de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. Essa semana nós tivemos uma programação interessante para as nossas crianças. Nós fizemos, inclusive, uma encenação com eles sobre a Santa Ceia. Ligamos a Páscoa do Antigo Testamento, que relembra a libertação da escravidão do Egito, com a instituição da Santa Ceia, que nos relembra da libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. E nos lembramos que enquanto Jesus comia a Páscoa com os seus discípulos, como de costume, ele instituiu a Santa Ceia. Nós chamamos a Santa Ceia de um sacramento. De fato, a palavra sacramento não aparece nas Escrituras, mas é uma ordem deixada pelos Deus. Quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, ele disse: comei e bebei. Todas as vezes que comeis e bebeis. Então ele pressupôs que ele ordenou que esse fosse um costume dele. A maioria das denominações a gente faz isso 1, 2 vezes por mês. Não há nenhum problema fazendo até mais. João Calvino defendia que o interessante é que a Santa Ceia fosse ministrada em todo culto, para que em todo culto nós tivéssemos realmente experimentando esse meio de graça, um sinal visível de uma graça que é invisível, que é a graça da salvação. E naquele momento, assentado à mesa com os seus discípulos, o Senhor Jesus tomou o pão quando comia a Páscoa e ele partiu aquele pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam, este é o meu corpo oferecido por vós. De forma semelhante, todo um cálice, esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Queridos, nós não cremos que o pão e nem o cálice se transformem literalmente no corpo de Cristo, mas nós acreditamos na presença espiritual de Jesus na ceia. E nós somos alimentados. O mesmo João Calvino ilustra a Santa Ceia como um remédio espiritual para nós. É algo muito importante. Essa não é, de forma nenhuma, a mesa dos presbiterianos. Essa é a mesa do Senhor Jesus. E quem define a participação na ceia é a própria pessoa numa análise muito séria dela mesma. Quando a gente analisa a nossa vida, a primeira coisa que a gente vai perceber é: eu não sou digno. Eu não sou. Por mim mesmo não poderia participar, por mim mesmo não poderia ministrar,
genuinamente o Evangelho e que estejam em plena comunhão com a sua igreja, são convidados a participar conosco. Nós vamos orar e você baixasse a sua cabeça, colocasse seu coração diante do Senhor, se preparasse para esse momento aqui. Ó Deus, nós queremos glorificar o Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, bendizemos, porque de fato o Senhor é bom. E das muitas formas que o Senhor demonstra a sua bondade para conosco, por meio do cuidado, da providência, acima de qualquer coisa, o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós pecadores. Não merecemos tão grande amor. Não merecemos tão grande misericórdia, mas glorificamos ao Senhor, porque embora não merecemos, precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Nós queremos consagrar o nosso coração ao Senhor. Queremos pedir mais uma vez, quando vamos participar agora da mesa do Senhor, nós queremos mais uma vez pedir perdão, pedir graça. Pedir ao Senhor que o Senhor nos transforme, nos molde de acordo com a tua vontade. Consagramos o nosso coração. Consagramos esses elementos retirados do seu uso como para que sirvam de alimento espiritual para nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos aqueles que forem participar, como eu já orientei, membros, qualquer igreja de evangélica plena comunhão com a sua igreja, que se coloquem em pé para que nós possamos estar participando. Só que hoje eu queria que a gente fizesse um pouquinho diferente, então deixa eu orientar vocês, porque quando a gente faz um pouquinho diferente, foge do usual, a gente pode errar, né? Os nossos irmãos hoje, eles vão levar os dois elementos ao mesmo tempo, uma mão no outro, na outra mão. Então você vai pegar e vai aguardar um pouquinho de pé. Eu vou começarmos com uma canção, nós vamos estar louvando ao Senhor e depois, ao mesmo tempo, comeremos e beberemos. Tá bom? Cuidado para você não se confundir, que foge um pouquinho ao usual. Pegou, segura, permaneça de pé. Nós vamos louvando ao Senhor e depois participaremos todos juntos. Tá bom?
algum irmão involuntariamente foi omitido na distribuição do pão ou do cálice, ele se manifestar e será prontamente servido. Este é o meu corpo oferecido por vós, disse o Senhor Jesus. Comei dele todos em memória de mim. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de muitos. Todas as vezes comeis o pão, bebeis o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha, disse o Senhor Jesus. Orar mais uma vez. Após a oração, os irmãos receberão a bênção e após se agarrar um pouquinho para alguns comunicados. Te glorificamos, ó Deus, por essa manhã tão agradável. Obrigado pelo privilégio de prestar culto ao Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui veio. Obrigado porque nós queremos que o Senhor tenha sustentado a nossa vida. Obrigado porque nós queremos que o Senhor tenha sustentado a nossa fé. Obrigado porque nós queremos que o Senhor tenha tratado o nosso coração. Ó Deus, nós queremos de fato nos consagrar mais uma vez e pedir ao Senhor que pela graça e misericórdia do Senhor somente nós sejamos diariamente consagrados ao Senhor. Nos ajude, nos transforme, nos molde de acordo com a vontade do Senhor. Celebramos o Cristo vivo. Ah, que maravilhosa notícia! E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê disposição de levar a mensagem salvadora de Jesus diariamente nas nossas vidas. Abre os nossos lábios, nos ajude a testemunhar e proclamar essa verdade tão bendita, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno amado Pai, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Pode se sentar, meu irmão. Nós queremos primeiro glorificar o Senhor pela sua vida, você, da igreja, da congregação, e você que nos visita também. Dizer que é uma alegria receber você aqui e a nossa oração tenhamos sido realmente edificados e confrontados pela palavra do Senhor. Lembrando que às 19h30, aqui na sede, às 18 horas, lá na congregação, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez para prestarmos culto ao Senhor. Você é convidado a retornar para que estejamos juntos mais uma vez. E eu gostaria de lembrar você também, hoje nós não vamos dar muitos avisos, mas esse é importante. Você está convidado para nós irmos ao nosso salão social aqui no nosso templo, onde nós estaremos saboreando o café da manhã que foi preparado por cada família aqui representada. Então, por favor, não vá embora, para que a gente continue a nossa comunhão ali também na participação do nosso café da manhã aqui juntos, tá bom? Eu vou até a porta, para você, depois você pode ir até o nosso salão social, onde juntos iremos de fato saborear o café que pela fé eu já te digo que está delicioso, tá bom? Baixe a sua cabeça, agradeça a Deus mais uma vez a oportunidade, eu vou até a porta.